Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Até aqui, irmãos. A gente vê aqui, irmãos, um homem que ele começa aqui o versículo 12 dizendo: sou grato, agradecido. E não precisa, irmãos, meditar muito, né? Porque o texto está bem claro, né? O porquê que ele era grato. E é justamente, irmãos, essa gratidão que deve encher as nossas mentes e os nossos corações nessa manhã. Por que ele era grato? Porque o Senhor teve misericórdia dele e alcançou o apóstolo Paulo com a salvação, com o perdão. E ele diz aqui no versículo 13, né? A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente. Quantos de nós não era assim antes? Blasfemo, as pessoas vinham pregar o evangelho para a gente ficava fazendo chacota, né? Blasfemando, brincando até com a palavra de Deus. Perseguidor. Já falei para vocês, né? E na época da incredulidade, né? Eu jogava pedra lá, quando os irmãos estavam orando lá perto de casa, lá jogava pedra em cima. Perseguidor, irmãos, blasfemo. Assim eu andava. Mas olha só, insolente, mas obtive misericórdia. Irmãos, isso aqui, irmãos, faz diferença na vida de meu irmão, de qualquer pessoa. A misericórdia de Deus. O que é um blasfemo, um perseguidor e um insolente merecem, irmãos? Merece o céu? Merece o quê? O inferno. Sabe por que nós não vamos para o inferno? Por causa da misericórdia de Deus. E alguns têm definido essa palavra misericórdia, né? Misericórdia é aquilo que nós merecemos. E o que nós merecemos? O inferno. Mas Deus não nos dá. E em troca do inferno que nós merecíamos, Ele deu o quê? Misericórdia. Concedeu a misericórdia. Isso é maravilhoso, irmãos. E infelizmente, eu não sei precisar para os irmãos a porcentagem, né, da igreja do Senhor, mas grande maioria, uma grande porcentagem da igreja do Senhor ainda não entenderam isso. Porque se tivesse entendido, primeiro, aproveitava a oportunidade de estar aqui nessa manhã para participar, irmãos, desse memorial que nos leva a recordar, a lembrar de uma grande obra, irmãos. E se nós estamos aqui todos sentados,
em paz com Deus e caminhando não mais para o inferno, caminhando para o céu. É por causa da misericórdia de Deus, irmãos, por mim e por você. Então, aqueles que entendem isso, irmãos, vale a pena, irmãos, fazer um esforço de estar aqui. Claro, cada um dentro da sua possibilidade. Dentro da sua possibilidade. Vale a pena, irmãos, estar aqui para fazer juntos essa recordação. Porque é só olhar, eu não gosto de usar essa palavra, olhar para trás, né? Mas olha pelo retrovisor, né? Tua vida, um blasfemo, um perseguidor. Antes, mas olha para a tua vida agora, né? Uma vida mudada, transformada. Irmãos, muitas pessoas acham que a mudança é só você pegar, né, você uma roupa toda rasgada, uma roupa suja, velha, aí você vai, troca a roupa velha por uma roupa nova, vai na loja, compra uma roupa nova e tal, e coloca, né? Aí eu digo, o que mudou? Só a roupa, que é nova, mas a pessoa continua o quê? A mesma. A gente estava até comentando, né, um dia desse, irmãos, lá em Manaus, o governo, ele criou um projeto muito bom chamado Prosamin. O que é Prosamin, né? Infelizmente, né, só vai entender quem é de Manaus, né? É o pessoal que moravam em beira que vocês não têm aqui, é Igarapé, né? O que é Igarapé? É um braço de rio, né, que corre no meio da cidade. Então as pessoas construíram suas casas, né, na beira do Igarapé, né? Vocês conhecem aquela aqui tem, né, garça, né? Que é aquela ave branca com as canelinhas. Então imagina uma casa, né, com caneluda, né? Por quê? Porque como apesar de ser Igarapé, não chega a ser rio, mas tem uma época também que quando o rio enche, né, o Igarapé também enche. E aí a água vai subindo, né? Por isso que as pessoas construíram uma casa lá em cima, né? Que nem garça, né? Com as pernas compridas e tudo. Mas dependendo da área, né? E dependendo da época também, a água subia tanto que alagava as casas. Alagava as casas mesmo. Então todo ano, né? Um monte de gente. E é interessante, né, irmãos, que o pobre, ele diz assim, eu não tenho nada. Mas aí quando vem a alagação, eu perdi tudo. Mas se não tinha nada, como é que perdeu tudo? São coisas difíceis de compreender, mas enfim. Isso não é piada não, irmão. Aí eu perdi tudo, né? Então todo ano é isso, né? Todo ano é isso. Então, o que o governo fez? O governo desapropriou uma área sem igarapé, sem alagação, né? Terraplanou e construiu casas, apartamentos, né? E aí pegou esse pessoal que morava nessas casas, tirou de lá e colocou nesses apartamentos. Irmão, foi uma coisa maravilhosa que fizeram, maravilhosa. Só que eles tiraram o povo da favela. E o povo foi para um lugar, irmãos. Eu não sei se o pastor ou a irmã já teve oportunidade de entrar numa dessas casas. É bonitinha, é bem feita. A gente tem uma irmã, né? Inclusive, acho que foi sexta-feira, ela mandou uma mensagem para mim: meu irmão, estou orando pelo Senhor, glória a Deus. Minha irmã era uma irmã, a irmã Francisca, meu irmão. A irmã, lembro dessa irmã. É uma irmã que já tem os seus 80 anos, né? Ela descobriu ano passado que está com câncer na garganta, né? Mas uma irmãzinha, irmãos, apesar da debilidade, a gente está lá, ela está orando, né? E ora por nós, ora pelo trabalho, ora pelo Isaac, sabe? Uma irmã maravilhosa. E a gente ia visitar ela lá e ficava olhando, sabe? Poxa, tudo bonitinho lá e tal, tudo bem feitinho e tudo. Então, é legal.
Tiraram o povo da favela, lugar todo bonitinho. Só que não tiraram a favela do povo. Você vai lá, você chega lá, é tudo bonitinho, mas você vê as caçolas das mulheres estendidas assim, tal, toalha, e... Deu para entender? Mudou só de lugar. Mas o povo mesmo não mudou. E pegando essa ilustração, trazendo para nós, eu estou falando com um crente. Não estou falando com o evangélico. Estou falando com um crente, um regenerado. É essa transformação que tem que haver, irmãos, em nós. Porque numa roupa, uma gravata, pode mudar aparentemente, esteticamente uma pessoa. Mas a mudança que o Senhor faz não é externa, é interna. É de dentro para fora. Tirando as coisas ruins. E aí, como é que a gente vê essa mudança? É no comportamento, né? Esse homem aqui, por isso que ele, no outro tempo, ele fala no passado, né? Era blasfemo, perseguidor, insolente. Era, irmãos, não é mais. Como diz o mesmo apóstolo Paulo, né? Em 2 Coríntios, né? 5,17. E aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas, a vida velha, já passou. Eis que tudo se fez novo. É uma nova pessoa. É uma nova linguagem. É uma nova forma de pensar. É uma nova forma de agir, pelo menos deve ser. Deve ser. Mas a gente vê na vida de muitos aí que houve uma mudança. Mas uma mudança somente externa. Só visual. Não houve uma mudança de comportamento. E isso, irmãos, é uma evidência de que não houve uma transformação. E essa transformação, irmãos, é só o Espírito Santo que faz. E não é como a varinha, né, da fada, né, da fada que chega assim, pim, aí a pessoa muda. Não. Instantaneamente. É uma mudança que tem que ter todos os dias. E essa mudança, irmãos, ela é um processo que dura a vida toda. Quando é que eu preciso mudar? Todo dia. Todo dia. Eu tenho que procurar mudar e me adequar à palavra de Deus, à vontade de Deus. Isso é todo dia, irmãos. É daqui para a glória, para mudar. E é interessante que essa mudança, irmãos, ela é necessária nas nossas vidas. Só aqui. Porque lá a gente vai estar transformado completamente. Completamente. Isso que é maravilhoso. Mas, irmãos, o que eu queria chamar a atenção de vocês nesse texto é para o versículo 15, que diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Ou seja, pode confiar, irmãos, no que está escrito aqui, que é a verdade, e é digno de toda aceitação. Aonde for citado esse versículo, em qualquer parte do mundo, independente da geografia onde a pessoa esteja, independente do idioma que se fale, se for citado esse versículo aqui, pode acreditar, porque é digno de aceitação, pode crer, pode aceitar que é verdade. Mas o que é verdade? O que nós devemos aceitar e crer? Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Irmãos, isso é verdade, realmente. Cristo Jesus, irmãos, nós só estamos aqui nessa manhã por causa disso. Porque Ele veio ao mundo. Ele não estava nesse mundo. Ele estava na glória junto com o Pai. Mas Ele abriu mão disso para vir
para cá, nesse mundo. Encarnar num corpo, irmãos, semelhante ao nosso. Semelhante ao nosso, lógico, um corpo sem pecado. Mas semelhante no sentido de quê? De fraqueza física, semelhante ao quê? Sentir fome, sentir sede, semelhante ao nosso. Ele veio para esse mundo, irmãos. Só que o versículo diz: para salvar os pecadores. E ele fez isso, irmãos? Fez. E de forma perfeita e completa. Não deixou nada para ser feito por outras pessoas. Às vezes, né, quando alguém dá uma tarefa para a gente fazer, né? E às vezes, ou faz mal feito, ou faz pela metade. Mas ele fez, né? Esplendidamente bem e perfeitamente, ao ponto, irmãos, que não deixou nada para a gente. Não, faltou isso daqui, vou fazer. Não, ele fez tudo. Mas a gente não deve esquecer, irmãos, de que ele não veio, antes de nos salvar, ele teve que passar por um processo que começa com o seu sofrimento. O hino 83, ele foi pedido propositalmente. O coro do hino diz: Tu, Jesus, vieste me salvar. Tu, Jesus, vieste me salvar. Eu confio em ti, teu amor senti, sofreste, tanto creio foi por mim. Antes da salvação, Jesus não teve que sofrer? Ele não passou pelo sofrimento? E sofrimento, irmão, dos escárnios aqui, né? Dos blasfemos, dos perseguidores, dos insolentes. Não só verbalmente, xingando Jesus, mas sofrendo também as agressões dos homens, né? Batendo no seu rosto, chicoteando o seu corpo, suas costas. Sofreu, irmãos. Sabe, irmãos, eu meditando, sabe, nesse texto, ontem à noite, para trazer para os irmãos essa palavra, me surgiu uma pergunta na mente. Jesus tinha que sofrer antes de nos salvar? Uma pergunta, irmãos, que vale a pena a gente pensar e parar para meditar, sabe? Jesus tinha que sofrer para nos salvar? Se a gente olhar, irmãos, para o que Deus deixou escrito do seu povo de Israel, de Êxodo 12 para frente, até antes, mas Êxodo 12 para frente deixa bem claro, né? Êxodo 12 você vai encontrar lá a instituição da Páscoa, que ali nada mais é do que o retrato do que o Senhor Jesus ia passar, ia fazer por nós a obra de salvação no futuro. Mas quando Deus deixa lá a ordem para o seu povo, né? Vocês vão pegar o cordeiro, né, macho de 1 ano, vão separar lá 3, 4 dias, né, e tudo, e no crepúsculo da tarde vocês vão imolar ele. Imolar é cortar, né, sacrificar. Você não vai encontrar escrito, antes de vocês imolarem e sacrificar, vocês vão ter que bater nele, esmurrar, chicotear, maltratar bem o cordeiro. Alguns dizem até para amaciar a carne, né? Maltratar o cordeiro. Depois que vocês maltratarem muito ele e tal, aí vocês vão e sacrificam. Está escrito isso lá? Não está. Então é só pegar o cordeiro, né, examinar,
Ah, é sem defeito? É macho de 1 ano? É. Imolos. Direto. É um sacrifício. Ali e tal. Mas fizeram isso com o Senhor Jesus? Então você é de concordar comigo que exageraram. Exageraram? E muito. E muito. Sabe por quê? Foi o povo os judeus, né? Que assim que pediram a crucificação de Jesus, mas lembra quem executou? Foi ímpios. Foi os romanos. E na época, os romanos eram uma forte potência da época, e os especialistas em tortura, irmãos, em maltratar pessoas mesmo. Blasfemos, perseguidores, insolentes, que maltrataram o Senhor Jesus. Então, irmãos, o Senhor Jesus, ele sofreu, ele padeceu ali naquela cruz, mais do que o necessário. Aliás, nem era necessário isso. Mas ele não somente sofreu, irmãos, as agressões, os insultos, os escárnios, mas ele também suportou. A gente talvez nunca vai saber na sua totalidade o que o Senhor Jesus suportou. Às vezes a gente não suporta certas coisas, suporta. Às vezes uma pessoa xinga a gente, né? A gente até, certos xingamentos a gente até tolera, né? Mas chega um que tira a gente do sério, né? Principalmente quando mete nome de mãe no meio. Aí o negócio pega, não pega? A gente não suporta, irmãos. E, irmãos, meditando, né, como eu falei para vocês ontem à noite, nessas verdades, o Senhor Jesus suportou a cruz, suportou. Então por que chamaram Simão Cirineu para carregar um pedaço para ele? Limitação humana, irmãos. Limitação humana. E o que eu acho interessante, irmão, eu estou meditando ainda, irmão, e assim, pedindo a graça, né, do Espírito Santo de Deus, até para fazer uma mensagem, uma pregação em cima disso, sabe? Que é interessante que o texto diz lá, né, que obrigaram, presta atenção, obrigaram Simão Cirineu a carregar. E quando fala a cruz, irmãos, não é né, só é aquela parte de cima. Por quê? Porque o poste, né, a base já ficava lá. O condenado, ele tinha que levar só a trave nas costas. E aquela trave lá, irmãos, ela pesava entre 45 quilos e 50 quilos. E lembra que eles obrigavam o condenado a carregar aquilo ali, e era lá no monte. Então ele tinha que subir, irmãos, com aquilo ali nas costas. Subir. Irmãos, 50 quilos, irmãos, eu confesso para vocês, mês que vem, se o Senhor não voltar e não me levar antes, né, e não me chamar, se ele não voltar, e se ele não me chamar antes, né, pela morte, eu vou fazer 45 anos, irmãos. Mas eu digo para vocês que eu não me troco, não, por 45 por um menino de 25. E eu confesso para vocês que eu consigo carregar uns 50 quilos, irmãos, talvez daqui, talvez até ali para Drogaria Padre Menos, ali até
Mas imagina subir, irmãos, um monte que eu não sei dizer para vocês quanto metro tinha. Com 50 quilos nas costas. E teve uma hora que Jesus não suportou. E pegaram o homem e obrigaram ele, porque ele não queria carregar, mas obrigaram ele a carregar por Senhor Jesus. E ele entrou agora na mente, né? Você acha que trataram os dois porque Jesus foi crucificado no meio de dois ladrões, certo? Você acha que trataram os dois ladrões da mesma forma que trataram Jesus? Trataram Jesus com mais rigor. Você acha que os dois ladrões apanharam? Eles já estavam condenados, né? Então eles foram mais rigorosos, irmãos, com o Senhor Jesus. E ele não somente sofreu, mas ele suportou, irmãos. O que é algo que nós não poderíamos suportar jamais. Tanto é que mesmo crucificado, né? Antes de entregar seu espírito, né? Diz que as pessoas não chegavam lá com ele, né? Os principais sacerdotes, né? O povo, olha, se tu é o Filho de Deus, desce daí que a gente vai crer em ti. Suportou, irmãos, tudo por amor a mim, por amor a você. Então ele não somente sofreu, ele não somente suportou o nosso as humilhações, enfim, mas ele também nos substituiu. Sabe por quê, irmão? Ele nos substituiu ali na cruz? Porque a cruz era destinado para os pecadores. E Jesus era um pecador? Então a cruz não era para ele. A cruz era para quem? Para mim. Era para você. Mas ele nos substituiu, irmãos. E isso é maravilhoso. Essa substituição que só o Senhor Jesus fez por nós. É fácil você substituir uma pessoa, por exemplo, uma pessoa carregando, né, vamos supor, um balde d'água, né? Você vê uma pessoa carregando um balde d'água, uma lata d'água, seja lá o que for, aí você vê que a pessoa, né, está com dificuldade já. Aí você chega, não, me dá aqui que eu carrego para ti. É fácil substituir, né? Não é fácil, não, me dá aqui. Mas uma pessoa, irmãos, que está prestes a morrer, não, peraí, sai daí, deixa que eu... Aí já, quem é que tinha coragem, irmãos? De ver uma pessoa morrer, não, peraí, sai daí, agora é comigo. Quem é capaz de fazer isso? Quem era e quem é capaz? Ninguém, irmãos. Mas o Senhor Jesus foi. Por isso que ele não somente sofreu, não somente suportou, mas também nos substituiu. E essa obra, irmãos, maravilhosa, representada aqui, né? Pelo pão, que representa o corpo do Senhor Jesus, moído, traspassado pelas nossas transgressões. O sangue que o vinho que representa o sangue dele, que é o preço que custou, irmãos, esse sacrifício. Ele não somente sofreu, ele não somente suportou, não somente substituiu, mas se sacrificou. Romanos 5,12, alguém me ajuda aí? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda, se sacrificou, irmãos, por nós. E esse sacrifício, irmãos, satisfez a vontade de Deus. Presta atenção, a vontade de Deus, porque Deus tinha planejado tudo isso, ele satisfez a vontade de Deus e a justiça de Deus. Por que a justiça de Deus? Porque Deus é justo e Deus precisava punir o pecado. E ele puniu, irmãos, o meu e o seu pecado na pessoa bendita de Jesus Cristo.
E eu digo para vocês, estar aqui nessa manhã, reunidos, irmãos, para participar dessa mesa maravilhosa aqui, lembrando desse sacrifício, não é somente um privilégio, mas particularmente para mim, e eu espero que para cada um amado que esteja aqui nessa manhã, que participa dessa mesa, indiretamente ou diretamente, tem que ser um prazer. Um prazer. Não seja que nem o Simão, né, que foi obrigado a carregar coisa. Ele não queria. Será que tem alguém, irmãos, que não queria estar aqui nessa manhã? Fica uma pergunta no ar, né? Para você responder para você mesmo. Se tiver até alguém aqui nessa manhã que não queria estar aqui, mas está aqui por obrigação, não porque se eu não estiver lá, o pastor vai estar de olho, né, e tal. Irmãos, nós não somos fiscais não, irmãos. Até porque a gente não pode estar com vocês 24 horas por dia. Nosso fiscal é o Espírito Santo de Deus que habita em cada um de nós. E Ele conhece o meu e o seu coração. Então é um privilégio e tem que ser um prazer, irmãos, constante. A gente está aqui por aquele que sofreu, por aquele que suportou, por aquele que nos substituiu, que satisfez a vontade e a justiça de Deus e para coroar, irmãos, essa obra completa, nos salvou. Mesmo não merecendo, mesmo sendo um blasfemo, um perseguidor, um insolente. Você é salvo por Cristo Jesus? Então, irmãos, vamos participar dessa mesa que é do Senhor. Lembrando, irmãos, de tudo aquilo que o Senhor Jesus fez por nós ali na cruz. E que o Senhor continue, irmãos, a cada dia aumentando a nossa compreensão a respeito dessa obra maravilhosa. Porque quanto mais nós compreendemos, irmãos, essa obra maravilhosa, mais nós vamos ter o desejo, a vontade de servir ao Senhor, de seguir ao Senhor. Tem um hino que diz: seguirei o meu bom mestre, seguirei o meu bom mestre, seguirei o meu bom mestre, onde quer que for irei. Jesus foi até a cruz por nós, ou seja, Ele foi até a morte. E eu encerro, irmãos, essa meditação fazendo uma última pergunta para você. Você está disposto a ir até a morte pelo Senhor Jesus? Não responde não. Pensa primeiro. Teve um discípulo chamado Pedro. Ele chegou: Senhor, contigo eu estou disposto a ir até a morte. Algumas horas depois que ele falou isso, ele falou 3 vezes: eu não conheço esse homem. Ele negou Pedro. Pedro negou Jesus. Mas Jesus, irmãos, foi até a morte. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa obra redentora, remidora, que só o Senhor Jesus foi capaz de realizar por nós, ali, na cruz do Calvário. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque Ele sofreu além do que devia. Ele suportou, Senhor Deus, não só as agressões físicas e verbais, mas Ele suportou, Senhor, tudo, nos substituindo até, Senhor Deus, porque a cruz era um lugar para um criminoso, para um pecador.
E ele foi crucificado, Senhor Deus, no meu lugar, no nosso lugar, Senhor, nos substituindo. E assim, Senhor, satisfazendo a tua vontade e a tua justiça. Porque o Senhor já tinha preparado isso antes até da fundação do mundo, como diz a tua palavra. E se sacrificou por nós, miseráveis pecadores. O resultado, Senhor Deus, dessa obra maravilhosa é essa salvação, Senhor Deus, que o Senhor nos entregou. Então, eu oro a Ti, Senhor, não somente agradecendo, mas pedindo a ajuda até do Teu bendito Espírito Santo para nos ajudar a viver nesse mundo, Senhor Deus, de forma que agrade ao Senhor, que Te honre, Senhor Deus, que Te glorifique. Ó Senhor, por favor, Senhor, nos ajuda e nos abençoa, Senhor Deus, nessa hora de recordação e participação do pão que simboliza o Teu corpo entregue por nós, Senhor Deus. Então ajuda-nos até a pensar nisso. E desde já nós já Te agradecemos, Senhor. No nome de Jesus. Amém.